Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, estarei lendo aqui a partir do versículo 6. Amém? Estarei lendo na versão NVI. Diz assim: Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco, meu Deus, através da Tua palavra, ó Pai, nesta noite. Aleluias, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, use a minha vida, Pai, como um instrumento, Pai, nesta noite. Aleluia, que eu seja somente isso, Pai. Aleluia, um meio que o Senhor vai usar, meu Deus, para fazer, aleluia, com que a Tua palavra chegue aos ouvidos, ao coração daquele que está necessitado. Aleluia, meu Deus, nesta noite. Fala comigo também nesta noite, através da Tua palavra, Senhor. Aleluias, ó Deus, e que ela venha, meu Deus, penetrar em nossa vida, em nosso coração, ó Pai. Aleluia, assim como o salmista declara: escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Que sejamos nós também, aleluias, que possamos tomar essas palavras como as nossas, aleluias, e viver estas palavras, aleluia, na nossa vida, no nosso dia a dia, Pai, em nome de Jesus. Podeis se assentar. Estava indo trabalhar de manhã, né? Eu sabia que iria trazer a mensagem hoje, no culto de hoje. E aí eu fiquei pensando: Senhor, o que eu vou falar hoje, né? O que eu vou pregar hoje, né? Porque eu sempre espero que o Senhor fale comigo de alguma forma, que Ele me dê a mensagem dEle de alguma maneira, né? E sempre vem à minha mente, o Senhor traz à minha memória alguns versículos, alguma palavra ou algo, algo que eu estou vivendo, que eu estou passando, e o Senhor ele fala comigo desta forma. E eu sempre falei ao Senhor, né, de sempre pregar algo que eu esteja vivendo, não, e não pregar aquilo que eu não vivo. Eu quero sempre falar de coisas que eu estou vivendo, né? E eu estava dirigindo ali, indo para o trabalho, e aí me veio à mente esta passagem, né, de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, né? Terminei a corrida e guardei a fé. E aí, durante o dia eu não pude estudar a palavra do Senhor porque estava ali trabalhando, e aí a gente não tem tempo ali, né, para desviar ali do trabalho, né? A gente está ali, né, e ali no nosso trabalho a gente tem que trabalhar, né, fazer aquilo que
a gente se propôs a fazer, né? E a gente trabalha para receber o nosso salário, né? Então, ali eu não tive a oportunidade e o tempo que eu gostaria para ler, estudar a palavra do Senhor, né? Pois sabia que iria trazer a mensagem nesta noite, né? Mas ainda não tinha muita certeza se seria essa a mensagem, né, de hoje, se seria 2 Timóteo 4, versículo 7. Mas o Senhor, né, falou ao meu coração quando eu cheguei em casa, fui estudar, fui ler, né, e o Senhor falou comigo, né, através desta passagem, desta palavra, né? E aí o que veio, a questão, a pergunta que veio à minha mente, ao meu coração é: como que estamos lutando as nossas batalhas, né? Como que estamos lutando o nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia, sabemos que nós enfrentamos muitas batalhas, né? Nós enfrentamos muitas batalhas no nosso dia a dia, muitas lutas, né? Muitas adversidades, né? No nosso cotidiano diário, nós enfrentamos. E como que nós estamos lutando as nossas batalhas, né? Como que estamos lutando? Será que nós estamos dando ouvidos às pregações, aos ensinamentos, né? Será que damos crédito ao que está sendo pregado, né? A palavra de Deus, porque nós temos que enfrentar as nossas lutas e as nossas batalhas através da vivência da palavra de Deus, né? Na nossa vida. É com a palavra de Deus que nós enfrentamos as nossas batalhas, as lutas do dia a dia, né? As setas do maligno, que não são poucas, né? Os dardos inflamados do maligno, que não são poucos, né? No nosso dia a dia, porque o inimigo ele está a todo tempo, ele está ao nosso derredor, né? Ele está ao nosso derredor e está esperando, né? Uma brecha, uma falha, sequer nós. É isso que ele espera, né? Eu ouvi uma pregação esses dias sobre Jó e falou muito ao meu coração, porque o pregador, né, ele falou uma coisa que eu não tinha ainda percebido, né? A palavra de Deus ela é maravilhosa por isso, porque ela se renova a cada dia e de formas novas, né? Então, ele falou que o diabo, né, ele não estava se importando com Jó ali, se Jó tinha ou não bens, se ele era muito bem sucedido ou não. O que Satanás esperava de Jó? Que ele pecasse. Ele só esperava isso. Porque o Senhor, né, quando fala com Satanás, né, Satanás se coloca ali na presença de Deus, né, ele fala para Satanás: você está vendo ali o meu servo Jó? Você está vendo ele como ele é? Íntegro, né, um homem que é justo, nunca peca, está sempre ali fazendo o meu querer, a minha vontade. E aí Satanás falou: mas é fácil para ele, porque ele tem tudo. Com outras palavras, né, mas basicamente é isso que Satanás quis dizer ali para o Senhor. Tira tudo o que ele tem para ver se ele não vai negar ao Senhor. E o Senhor permite que Satanás faça isso com Jó, né? Satanás permite que ele perca todos os seus bens, que todos os seus filhos sejam lhe tirados à vida. E aí, em outra oportunidade, Satanás se coloca ali de novo, né, diante do Senhor. E o Senhor novamente fala a Satanás: olha, Jó continua firme. Ele não pecou. E aí Satanás falou para ele, né? Ele tem uma vida ali saudável, né? Ele está saudável, ele toca ali, tira a saúde dele para ver se ele não peca.
para ver se ele não te nega. E Satanás, né, Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó. Deus permite, o Senhor só alerta ele, não tira a vida dele. E Satanás vai e toca em Jó, toca na sua saúde, né? Satanás, ele não se importava com nada que Jó tinha. Para ele tanto faz como tanto fez se Jó era rico, se Jó não era. Ele só queria chegar na presença de Deus e falar, tá vendo aquele lá que você, né, se gaba tanto, se orgulha tanto? Você não falou que ele não ia pecar? Ele só queria esfregar na cara do Senhor, mas ele é um derrotado. Ele é um derrotado. Porque Jó, em momento nenhum da sua vida, ali naquele processo que ele passou, ele pecou. Ele não pecou, né? Então, estamos, né, dando ouvidos, dando crédito à palavra do Senhor, né? E aplicando os ensinamentos que nós ouvimos na nossa vida, aquilo que nós lemos está sendo aplicado na nossa vida, porque é assim que nós vamos vencer as nossas batalhas. É assim, né? O quão difícil, né, está sendo a nossa caminhada. O quão difícil está sendo? Porque todo cristão, ele passa por momentos difíceis. Todo cristão, ele passa por dificuldades. Porque a palavra declara, no mundo tereis aflições. É lícito que nós venhamos ser provados, né? No versículo 5, Paulo exorta a Timóteo como ele deve continuar, né? No versículo 5. Olha só o que Paulo fala para Timóteo. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra o seu ministério plenamente, né? Mas aí você tem que estar sempre moderado, suportando os sofrimentos, né? Tem que estar ali firme, tem que estar ali zeloso. É assim, é desta forma que nós cumprimos o ministério que o Senhor Deus, o Senhor Jesus coloca na nossa vida. E nós, né, temos um ministério. Qual que é o nosso ministério? Qual que é o ministério de cada um, né? Deus chamou a cada um de nós. Deus te chamou. Então vá, faça, mas faça, né, com todo zelo, com toda firmeza, suportando sofrimentos, sendo moderado, assim como Paulo exorta a Timóteo. Né? Porque o início deste capítulo, né, Paulo, olha o que Paulo fala a Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, né? Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, né, Paulo exorta Timóteo a pregar o evangelho, a falar a verdade, né? Está sempre preparado, a tempo, a fora de tempo, mas está sempre preparado a cumprir o seu ministério. Aquilo que o Senhor Deus chamou ele para fazer e que ele se propôs a fazer, então que venha fazer com todo o zelo. Que venha fazer com toda a firmeza que o Senhor dá.
Paulo também nos mostra, né, como todo seguidor de Cristo deve ser. Em Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12, e o versículo 1 diz assim, ó: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que nós sabemos de Paulo, né? Paulo era um perseguidor, né, dos cristãos. Ele tinha muito zelo, né, pela lei. Ele era, né, ali um cumpridor da lei, né? Aquele que cumpria a lei fielmente. E ele tinha tanto zelo pela lei que ele não admitia, né, os cristãos, os seguidores de Cristo, porque para ele, né, isso estava fora daquilo que ele aprendeu. E ele passa a perseguir os cristãos. A gente conhece, né, a vida de Paulo dessa forma, que ele era um perseguidor, né, matava cristãos, torturava cristãos. Deus chama Paulo, Deus, né, faz com que ele se converta. Paulo passa a ser ali um pregador da palavra, de perseguidor, ele passa a pregar, ser um pregador da palavra de Deus. E nós sabemos que Paulo, a partir do momento que ele se torna ali um seguidor de Cristo, um pregador da palavra, ele faz com muito zelo. Porque da mesma forma que ele cumpria a lei, ele também cumpre o evangelho, a pregação da palavra. Nós vemos isso nas cartas, nós vemos, né, em toda a passagem, né, que relata sobre Paulo, nós vemos o quão zeloso era Paulo com a pregação do evangelho, com a obra do Senhor. Então você via, né, ali toda a dedicação que Paulo tinha. Né? Ele tinha toda a dedicação com a obra do Senhor. E ele passa isso, né, para os seus seguidores. Timóteo é um dos seus seguidores, um dos seus filhos na fé. E ele está passando isso para Timóteo. E em Romanos, né, ele declara, né, ali sabemos como ele sofreu, como ele foi uma pessoa que sofreu. Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por tantas perseguições que ele passou, tantas lutas que ele passou. E é por isso que ele declara: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês, assim como ele também ofereceu o seu próprio corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele mesmo fez isso. E aqui em 2 Timóteo, quando ele escreve a Timóteo, ele está ali no fim da sua vida, né? Paulo está no fim, ele já passou por muita coisa, já viajou para muitos lugares, já ganhou muitas vidas para o Senhor, já fez uma grande obra, né? Através ali, né, da sua vida, o Senhor, pela misericórdia, usa a vida dele e ele faz uma grande obra. Muitas pessoas se convertem, igrejas, né, começam a existir através ali da obra que Paulo começa a fazer em todos os lugares que ele vai passando, né? E aqui no versículo 6, né, ele declara: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Ele sabe que está próximo o tempo, né, que ele vai morrer. Né? Ele sabe disso. Ele está descrevendo ali o presente dele, o período da vida dele é o presente, que ele está descrevendo naquele momento ali. Estou sendo derramado como oferta de bebida.
E no versículo 7, né, que é quando ele fala combati o bom combate, né, ele olha para o passado dele. Ele está olhando para o passado e descreve como ele teve uma vida difícil, mas recompensadora. Quantas vidas ele ganhou para o Senhor, né? Quantas almas se converteram através da pregação de Paulo, né? Então, combati o bom combate, né? Ele fala de todas as lutas que ele enfrentou. Não foram poucas, né? Apedrejamento, né? Naufrágio, picada de cobras, né? Picada de cobra ali, né? E quando ele sofre aquele naufrágio. Sabemos que não foram poucas as lutas, as adversidades que Paulo teve na sua vida. É por isso que ele fala, combati o bom combate, né? E depois ele fala, terminei a corrida. Ou seja, ele completou. Aquilo que ele se propôs a fazer, ele foi até o final. Ele foi até o final, ele terminou, ele chegou ao fim. Né? Ele compara esse momento como um corredor que corre uma maratona, né? O corredor que sai ali do início e vai até o final, né? Sabemos que você correr uma maratona não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil correr uma maratona, porque é cansativo, é dolorido. Os atletas que chegam ao final chegam ali exauridos, cansados. Muitos caem no chão depois de uma corrida, de uma maratona, porque uma maratona é uma corrida muito longa. Então ele faz essa figura de linguagem, terminei a corrida, porque é um longo período ali dele fazendo a obra do Senhor, combatendo o bom combate, né? E depois ele fala, guardei a fé. Né? Guardei a fé. O que isso mostra? Que ele só pôde combater o bom combate, ele só pôde terminar a corrida dele porque ele teve a fé. Ele manteve a fé firme. Se ele não mantivesse aquela fé inabalável que ele tinha no Senhor, ele não ia conseguir combater o bom combate e terminar a corrida dele. Né? Então a fé que Paulo tinha no Senhor Jesus é que sustentou a sua vida até o final. Sustentou a sua vida até o final. Né? 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim, ó. Ele os manterá firmes até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, que os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Né? O próprio Paulo está declarando aqui que o Senhor Jesus, o nosso Deus, nos mantém firmes. Manteve ele firme, né? E nos manterá firmes, para que nós possamos chegar até o final. No versículo 8, Paulo está olhando para o futuro dele, né? A sua recompensa o aguarda. Paulo tem a certeza, a plena convicção da sua salvação. E ele declara, né, agora está reservada, aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, ele está olhando para o futuro. Paulo tem a plena convicção, ele vai estar com o Senhor Jesus, ele vai ser salvo, né? Está reservada para mim a coroa da justiça, né? Então,
este versículo deve estar sempre em nossos pensamentos, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Nós temos que ter sempre este versículo em mente, nos nossos pensamentos, né? Porque nós temos que estar sempre focados em quê? Na nossa salvação. É por isso que nós combatemos as nossas lutas a cada dia. A cada dia que nós estamos de pé, que o Senhor nos mantém de pé, que Ele nos dá vida, é para que nós venhamos vencer os dias que são maus. E que venhamos ficar firmes na palavra dEle, venhamos ficar firmes na palavra do Senhor, né? Por maior que sejam as nossas lutas, né? A nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus. A nossa confiança tem que estar naquele que sustenta as nossas vidas, né? Então, que esta palavra, né, fale, espero que ela tenha falado ao coração, né, de cada um, assim como falou o meu coração nesta noite, que possamos estar firmes sempre, né, combatendo o bom combate com a palavra do Senhor, a palavra do Senhor no nosso coração, né? Por isso que Davi declara, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra do Senhor tem que estar no nosso coração. Para quê? Para que nós venhamos colocar a palavra dele na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém?